Tchau, tchau. Bom, então vamos lá. Tudo bem, Carolina? Já que por enquanto tem você, mas pelo menos temos quórum. Tá? Então, boa tarde. Tá? Bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo em um outro horário. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Opa, deixa eu só... outro slide. Deixa eu ver aqui se vocês não... Calma aí. Deixa eu ver como que eu faço aqui para compartilhar esse pedacinho aqui. Calma aí que eu... Ah, tá. Agora sim. Vocês estão vendo... estão vendo a tela aqui do PowerPoint? Só confirme para mim, por favor. Vocês estão vendo? Certinho? Deixa eu só agora colocar aqui, exibir. Transição, animações, apresentação, slide. Tá. Estão vendo? Bom. Vou partir do pressuposto que vocês estão vendo. Bom, então vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Então hoje eu vou apresentar um pouquinho os pontos teóricos do controle de constitucionalidade, para que depois nós possamos trabalhar os temas de controle de constitucionalidade na prova, com esse foco no direito interno. Bom, então vamos lá. Então vamos começar com jurisdição constitucional. Em um tema mais amplo. Quando olhamos a nossa Constituição ela faz referência à ideia de uma jurisdição constitucional. Ou seja, um conjunto de temas que remetem exclusivamente à Constituição e que são exercidos por meio de uma corte específica, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, quando olhamos a nossa Constituição, o artigo 102, ele estabelece o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Parando já aqui nesse pedaço do caput, vejam, quando analisamos a nossa Constituição, todos os poderes constituídos, ou todos os poderes republicanos, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, bem como todas as unidades da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e por consequência, todos esses poderes em cada uma dessas esferas, todos devem zelar pela Constituição e pelas instituições democráticas. Então, todos os poderes devem zelar pela Constituição. Ótimo. Porém, seguindo o artigo 102, caput, entre esses, a quem cabe a guarda da Constituição e, portanto, a quem cabe se colocar como um último intérprete da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Este foi o desenho institucional da Constituição Federal de 88. Então, saibam que todos os entes federativos devem zelar pela Constituição, pelas instituições democráticas. Todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem observar a Constituição. Não é à toa que
o presidente e a presidente da República, quando assume, né, faz um compromisso perante o Congresso Nacional de zelar pela Constituição, né, de guardar a Constituição, assim como os demais membros de cargos eletivos. Mas, a quem cabe a interpretação final da nossa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Tá? E nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal goza de um conjunto, de um repertório de competências originais, ou seja, competências próprias, ações que iniciam e terminam no Supremo Tribunal Federal, que servem justamente como instrumento principal para o resguardo da Constituição. Então, nesse sentido, a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal e estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente do parágrafo 1º do artigo 102. Então, quando pensamos na jurisdição constitucional, essa jurisdição constitucional ela é operada, ela é exercida, em especial, a partir do Supremo Tribunal Federal. Mas como que chegamos a esse desenho? Tá? Como que chegamos a esse reconhecimento dessa jurisdição que tem na Constituição o seu grande objeto material, né, e alocada a uma corte específica? Aqui vocês vão ver comigo que para chegar a esse desenho no STF, nós temos duas grandes contribuições. A contribuição austríaca e a contribuição americana. Vamos começar com a contribuição austríaca no que diz respeito à jurisdição constitucional e o controle de constitucionalidade. A expressão jurisdição constitucional vem de Hans Kelsen. Hans Kelsen tem um papel aqui, um grande jurista austríaco, né? Tem um papel muito importante. Quem tem comigo aulas em outros temas de direito sabe, né, quantas vezes eu não faço referência a Hans Kelsen. Tá? Até se você um dia fez se um dia você vier fazer um curso de direito, não tem como você fazer um curso de direito e em nenhum momento eu vou falar do Hans Kelsen. Tá? Então, Kelsen diz o seguinte: a garantia jurisdicional da Constituição é um elemento do sistema de medidas técnicas que tem por fim garantir o exercício regular das funções estatais. A jurisdição constitucional é, sobretudo, o controle da constitucionalidade das leis. Tá? Ou seja, a ideia de que o ordenamento jurídico ele é hierarquicamente construído como direito interno, né? E é hierarquicamente construído de tal forma que se tenha uma preposição prevalente da Constituição nesse ordenamento jurídico e que a validade de todo o ordenamento jurídico ela advém da onde? Da Constituição. Então, toda norma jurídica, seja esta norma legal ou infralegal, então seja uma resolução, sei lá, uma resolução da agência reguladora XYZ, seja uma lei estadual, seja uma lei municipal, seja uma lei federal, todas essas normas jurídicas legais e infralegais, elas retiram a sua validade original da Constituição. Nesse sentido, a jurisdição constitucional, enquanto controle de atos administrativos, significa uma jurisdição administrativa especial, porque controla exatamente a constitucionalidade do ato e não sua simples conformidade com a lei. Então vejam que essa jurisdição constitucional, nessa segunda frase, ela se projeta no controle de constitucionalidade das leis, e na terceira frase, ela se projeta no controle de constitucionalidade dos atos administrativos. Então, todo esse ordenamento jurídico ele faz sentido e ele é construído em torno dessa Constituição. Se ele faz sentido e ele é construído em torno dessa Constituição, este ordenamento jurídico deve estar em conformidade com esta Constituição.
para isso, né, é fundamental existir uma jurisdição própria que mantenha, né, a conformidade dos atos legais e infralegais, que seriam os administrativos, perante, especialmente os administrativos, né, perante esta Constituição. Tá? Bom, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só ver aqui que eu só coloquei. Tá. Não. O Kelsen, ele vai ter uma questão muito interessante na vida dele, que o Kelsen, ele vai conseguir, em vários momentos da vida dele, influenciar a realidade a partir das suas ideias. E um desses episódios se deu com a Constituição da Áustria. Né? Assim que termina a Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem melhor do que eu, com o término da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, nós temos aquilo que o Hobsbawm chamava, né, do fim dos impérios. Né? Então, fim do Império Otomano, a Turquia e outros estados, o fim do Império Russo, e o fim do Império Germânico e o fim do Império Austro-Húngaro. Com o fim do Império Austro-Húngaro, né, nós vamos ter uma série de novos países, entre os quais a República, agora é a República da Áustria. Com a República da Áustria como novo país, para desenhar esse novo país, haverá uma nova Constituição. Né? Na verdade, haverá uma Constituição. Agora sim, a Áustria vai ter uma Constituição. E o Kelsen vai participar da Assembleia Constituinte. Tá? E desta Assembleia Constituinte, nós teremos em 1920 a Constituição da Áustria, e essa Constituição estabelecerá o Tribunal Constitucional da Áustria, que existe até hoje. O Tribunal Constitucional da Áustria. E esse tribunal será o primeiro tribunal, tá, a exercer o que nós chamamos de controle abstrato de constitucionalidade. Algo que nós vamos ver depois, em mais detalhes. O que é esse controle abstrato de constitucionalidade? Né? É a verificação da compatibilidade em abstrato de uma lei ou ato administrativo frente à Constituição. Então, esse Tribunal Constitucional da Áustria, ele será o primeiro tribunal a exercer o que nós chamamos de controle abstrato de constitucionalidade. Isto é, né, a verificação da compatibilidade da lei ou do ato administrativo com a Constituição. Tá? Por que esse é um controle abstrato? Como nós vamos ver depois com mais detalhes. É um controle abstrato porque se discute em tese a compatibilidade ou incompatibilidade. Como assim se discute em tese? No controle abstrato, e fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês todas essas classificações. Tá? No controle abstrato, a questão se a lei X ou o ato administrativo Y são ou não compatíveis com a Constituição não é algo que chega a um tribunal decorrente de um caso prático, decorrente de um conflito particular, mas é algo que se discute em tese, em abstrato. Então, é como se eu estivesse falando o seguinte, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados é incompatível com a Constituição. Você está dizendo isso por conta de algum caso específico, Luiz Fernando? Não. Eu estou dizendo que a redação desta lei, em determinado ponto, ou em sua totalidade, é incompatível com a Constituição. E aí eu tenho um repertório de ações que permitirão que isso se discuta, que isso se verifique, independentemente de um conflito particular. Então, notem que aqui a questão de verificação da observação ou não da Constituição não foi decorrente de um conflito entre A e o B que tinha, né,
uma relação com a Constituição e chegou a um tribunal, mas se discutiu em abstrato a compatibilidade ou incompatibilidade de uma lei ou de um ato normativo frente à Constituição. Este desenho, quem fará pela primeira vez é o Kelsen. E isso se confirmará por meio da figura do Tribunal Constitucional Austríaco. Até aqui, até esse ponto, vocês entenderam o raciocínio, a construção do raciocínio? Perfeito. Tá. Ótimo, ótimo. Porque se vocês que não são do direito, formados em direito, até onde eu me lembro, né, entenderam, então eu fico muito feliz, porque eu quero ser o mais claro possível. Tá? Bom, quando o Kelsen propõe essa abordagem, e isso efetivamente é implementado por conta do Tribunal Constitucional da Áustria, tá? O Kelsen inova em relação ao que se fazia em outros países da chamada civil law, ou do chamado direito romano-germânico ou europeu continental. Você tem vários nomes que você pode dar, tá? Civil law, que é o nosso direito, tá? O civil law ou direito, estou colocando aqui no bate-papo, romano-germânico, o direito europeu continental. Tá? Então, aqui se inovou e muito, porque antes dessa proposta do Kelsen, no mundo da civil law, qual que era o modelo preponderante? Era o modelo francês. E o que o modelo francês tinha? Ele tinha um instrumento da chamada referência legislativa, a référé législatif. Tá? Que era a ideia do e jus est interpretare, cujus est condere. Tá? Explico isso. Qual que era a ideia? Né? Interpreta aquele que constituiu. Tá? Então, se eu, legislador, estabeleci a lei, então quem deve interpretar a lei sou eu. Nesse instrumento que existe até hoje, a imagem que vocês estão vendo ao fundo é a imagem da Corte de Cassação francesa, que é uma espécie de tribunal, como se fosse o Supremo Tribunal Federal deles, tá? A Suprema Corte da França, a Cour de Cassation. Então, por meio do qual um juiz ou uma juíza, né, diante de uma lacuna, de uma dúvida substancial a respeito de determinado dispositivo constitucional ou legal, recorria ao Poder Legislativo para sua interpretação. Lei de 16 de agosto de 1790. Tá? Atualmente, esse procedimento é realizado por solicitação da Corte de Cassação ao Parlamento, para que edite uma lei de interpretação. Então, note que até então, qual que era a referência? Se eu, Poder Legislativo, sou aquele que estabelece a lei, quem deve interpretar esta lei sou eu. Porque eu sei o que eu disse. Né? E não deve ser o Poder Judiciário, né, o intérprete da lei. Ele deve ser aquele que aplica a lei. E deve aplicar a lei dentro do estrito sentido que eu, Poder Legislativo, assim estabeleci. Se, porventura, este Poder Judiciário tiver alguma dúvida em relação a como se interpreta determinada lei ou a Constituição, a fim de que se faça a correta aplicação, deve este Poder Judiciário me consultar, né, para que eu possa dizer. E hoje em dia, né, nos casos em que a Corte de Cassação acredita que haja, né, uma dúvida substancial, o Parlamento edita uma lei de interpretação. Vocês perceberam que antes desse modelo proposto por Kelsen, a referência que nós temos desde o começo da era contemporânea, na Europa continental, era uma referência com preponderância do poder legislativo na interpretação da lei? Isso ficou claro para vocês? Que no sistema de civil law, na Europa continental, o modelo francês, ele consagrava a preponderância do poder legislativo no que diz respeito à interpretação da lei? Isso ficou claro? Tá. Perfeito. Se não ficar claro,
Não tem problema, tá? Porque essa é uma matéria bem chatinha para quem não é do direito, tá? Então, assim, eu vou tentar ser o mais claro, o mais objetivo possível, tá? Bom, se alguém estiver colocando o áudio para quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Então, temos essa referência no mundo da Civil Law. E da Common Law, tá? Qual que é a nossa referência? O interessante é que na Common Law, quando pensamos em jurisdição constitucional, isso não virá do Reino Unido. Por quê? Porque na Common Law, né, então, né, a Common Law ou né, direito europeu, anglo-saxão, né, ou o direito europeu insular, né, por conta da ilha, né, do Reino Unido, na Common Law britânica, né, ela é construída. Opa, Lucas, também espero que não tenha um pouquinho só. Então, a Common Law britânica ela é construída sobre o pressuposto da soberania parlamentar. Tá? O Estado britânico e a Common Law, por sua vez, são construídos sobre o pressuposto da soberania parlamentar. A soberania parlamentar é uma espécie de pedra angular para você entender o Estado britânico e o direito da Common Law. Né? Então, só pela expressão, você já consegue identificar a preponderância do poder legislativo. Tá? Então, na Common Law britânica, é muito claro, né, que a quem cabe a interpretação das leis? Ao parlamento, ao poder legislativo. É ele que interpreta as leis. Porque qual que é o raciocínio? Se foi o poder legislativo que estabeleceu a lei, ninguém melhor do que aquele que estabeleceu a lei para interpretá-la. Tá? Então, a questão da jurisdição constitucional na Common Law não virá do Reino Unido, tá? Até porque durante muito tempo, isso mudou em 2005. A Suprema Corte do Reino Unido era a Casa dos Lordes. Tá? Então, assim, a ideia de um tribunal estava na Casa dos Lordes. Tá? Então, para vocês verem a preponderância do poder legislativo na estrutura britânica. Então, quando nós falamos de jurisdição constitucional, a questão da jurisdição constitucional ela faz sentido, tá, na Common Law pelos Estados Unidos. Tá? Então, quem vai contribuir para essa formação é a Common Law dos Estados Unidos, tá? A Common Law americana. Na figura da Judicial Review, tá? Na revisão judicial. E como muita coisa que acontece na Common Law, e aí também, inclusive, dos Estados Unidos, e dentro dessa tradição anglo-saxã, não é, eu brinco, eu falo assim, não é um modelo Revolução Francesa e iluminista em que você chega, você desenha um modelo de Estado que você quer abstratamente, de forma abstrata, né? Coloca isso no documento jurídico e depois vê como que opera. Não, esse é um mundo em que você começa a fazer as coisas, o que dá certo você faz, o que dá errado você muda, e aí quando você se perguntar, mas por que você faz isso? Olha, eu faço isso porque eu sempre fiz, mas por que você sempre fez? Ah, eu sempre fiz em algum momento, fizemos, está dando certo e é por isso que a gente faz. Então, assim, as coisas nessa referência anglo-saxã são muito estranhas para nós. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia da Judicial Review e da jurisdição constitucional, ela não está na Constituição americana. Tá? Isso não está presente na Constituição americana. Isso foi algo que se construiu a partir da jurisprudência da Suprema Corte. Tá? Bom, o que é Judicial Review, então? É a teoria pela qual os atos legislativos, os atos do legislativo e do executivo se subordinam ao exame de legalidade e de constitucionalidade do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele tem esse poder de revisão dos atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E aqui está, né, a imagem, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Que aí, se você olha
né? Essa construção de colunas, fala, uau, é óbvio, é parecido sim, enfim. Daí, né, expressão classicismo na arquitetura. Mas, enfim, vamos lá. E aí, se você pensa que Thomas Jefferson foi embaixador na França, que teve todo um diálogo entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, eu adoro essas imagens, porque isso deixa muito claro assim, o quanto que esses mundos, de certa forma, são próximos. Né? Mas, enfim. E os dois tentam beber da fonte de Roma e de Grécia. Tá? Mas tudo bem. Né? Vamos lá. Então, Judicial Review, teoria pela qual esses atos legislativos e do executivo são subordinados ao exame de legalidade e constitucionalidade do Poder Judiciário. Percebam que a ideia do Judicial Review não foi um desenho previamente estabelecido na Constituição, não é um desenho institucional previsto na Constituição dos Estados Unidos. Foi algo que se construiu ao longo da história, tá? Do Estado americano e da atuação do Poder Judiciário dos Estados Unidos. E aí o grande caso é o caso Marbury versus Madison. É um grande caso. Assim. Você estudar lá, direito nos Estados Unidos, e mesmo se fosse na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, e não se deparar com Marbury versus Madison, é mais ou menos o seguinte, você não fez tal faculdade de Direito. Você não fez. Tá? Porque esse é um dos casos basilares. Né? Então, em 1803, o caso Marbury versus Madison. Tá? Então, o John Adams, Partido Federalista, então presidente dos Estados Unidos, em seu último dia de mandato, nomeia uma série de juízes que não terão as suas investiduras realizadas pelo ministro da Justiça, James Madison, por orientação do novo presidente, o Thomas Jefferson, do Partido Democrata Republicano. Tá? Então, aqui nós temos uma briga política. O Adams está terminando o mandato dele como presidente, aproveita o apagar das luzes, nomeia uma série de juízes, né, do seu grupo, né, e o Madison, que era então ministro da Justiça, não vai realizar as investiduras desses juízes por orientação desse novo presidente, o Thomas Jefferson. Tá? E aí, esse caso, esses juízes em potencial, né, vão ajuizar ações, né, contra o ministro da Justiça, né, para que eles possam ser investidos e efetivamente tomarem posse. Né? Então, percebam que aqui nós temos algo que, em princípio, se colocaria dentro da esfera de atuação, da esfera de discricionariedade do Poder Executivo. Né? E, neste caso, a Suprema Corte vai mudar a posição dela, que ela sempre teve uma posição de não ingerência sobre a esfera de atuação, sobre a competência do Legislativo, sobre a competência do Executivo, e ela reconhecerá para si, ela reivindicará a competência de revisão judicial dos atos do Poder Administrativo e depois dos atos do Poder Legislativo. E aí tem um excerto, uma frase do caso Marbury versus Madison, que é tão famosa, que ela está em um dos pilares do prédio da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é exatamente esse. E isso aqui é muito famoso. Então, é intrinsecamente parte do direito, tá? E dever, tá? Do Poder Judiciário dizer o que o direito é. Tá? Então, faz parte da atuação e dever do Poder Judiciário, que aí é o Judicial Department, a dizer o que o direito é. Tá? Bom, com isso se consolida no sistema da Common Law americana a questão da jurisdição constitucional incidental. Por que incidental? Porque a ideia de que a observação, a aplicação
e a interpretação da Constituição, ela faz parte da competência do Poder Judiciário, em especial da Suprema Corte. Então, a aplicação e interpretação da Constituição faz parte da competência do Poder Judiciário, em especial da Suprema Corte, mas por via indireta, de um conflito particular, de uma lide. Usando a expressão certinho em português, de uma lide. Então, como que uma determinada questão constitucional chega à Suprema Corte dos Estados Unidos? Ela chega à Suprema Corte dos Estados Unidos porque este tema constitucional perpassa, é o fundamento de um determinado conflito judicial, de um conflito judicial em concreto, de uma lide. Lide é conflito judicial. Tá? Então, você tem um caso lá, Lucas Augusto versus Carolina. E aí o caso Lucas Augusto versus Carolina tem alguma questão envolvendo direito constitucional. E quando isso chega à Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos terá de falar sobre essa questão constitucional, ela fala sobre essa questão constitucional provocada por uma lide, por um caso concreto, por isso que é incidental. Entenderam até aqui, primeiro, a questão do modelo francês e a preponderância do poder legislativo. Entenderam o modelo da common law americana, em que essa jurisdição constitucional ela é reconhecida na prática do Supremo, da Suprema Corte, mas se dá de maneira incidental? Entenderam aqui? Tá, perfeito. Por que isso é importante para vocês, pensando no caso da jurisdição constitucional brasileira e o controle de constitucionalidade no Brasil? Porque quando o Supremo Tribunal Federal é constituído em 1890 e depois em 1891, né, ele é reconhecido na Constituição, né, então o Supremo Tribunal Federal ele se constitui em 1890, logo depois da República, né, e em 1891 o Supremo Tribunal Federal é inserido na Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Porque quando o Supremo Tribunal Federal ele é constituído, né, se reconhece ao Supremo Tribunal Federal a questão da guarda da Constituição, tá, por meio incidental, tal qual os Estados Unidos. Então, é possível debater questões de natureza constitucional no Supremo pela via dos recursos. Então, eu tenho um caso Luiz Fernando versus Isabela. Tá? E aí, no caso Luiz Fernando versus Isabela, eventualmente existe um debate constitucional e esse debate constitucional ele alcança o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, pela via recursal. Depois, em 34, com a Constituição de 34, tá? Nós vamos estabelecer na competência se estabelece na competência do Supremo, tá? Esta competência original decorrente do modelo austríaco, do Kelsen. Tá? Então, quando pensamos na Constituição hoje, 1988, no que diz respeito às competências do Supremo Tribunal Federal no artigo 102, e quando você vai no inciso 1, competência original, e depois quando você vai no inciso 2, em sede de recurso, não 2 e 3, nos incisos 2 e 3, discutir questões de constitucionalidade por meio do recurso extraordinário, essa herança tem parte desse DNA americano. Discutir a questão constitucional por meio de ações próprias, em abstrato, isso tem parte do DNA austríaco.
Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele exerce esse controle de constitucionalidade, tá, ele tem o exercício desse controle de constitucionalidade em abstrato, que é a questão do modelo austríaco, e o controle de constitucionalidade concreto por via incidental, que é este DNA americano. E aí, só para alinhar com vocês, faz sentido essa construção de raciocínio? Então, do Supremo Tribunal Federal, tendo tanto o exercício da jurisdição constitucional, né, em abstrato, por uma contribuição do modelo austríaco, que se coloca na Constituição de 34, quanto o controle de constitucionalidade, né, concreto, por via incidental, que é uma herança deste modelo americano, e que estava presente já no início do Supremo Tribunal Federal, quando ele foi constituído. Ficou clara a construção desse raciocínio para vocês? Tá. Ótimo. Perfeito. Aqui só um acerto de John Marshall, que foi o grande nome do direito americano na primeira metade do século XIX, né? O famoso George Marshall. Né? Qualquer pessoa, enfim, nos Estados Unidos, ou mesmo no Reino Unido, sabe, enfim, desse indivíduo, certamente todos aqueles que moldam constituições escritas as contemplam como formando o direito fundamental e superior de uma nação. E, consequentemente, a teoria de todo esse tipo de governo deve ser aquele pelo qual todo ato do legislativo contrário à Constituição é nulo. Então, isso deixa muito claro esse modelo. Quando falamos da jurisdição constitucional, um dos melhores livros sobre o tema é do Gilmar Mendes. Tá? Então, pegando aqui um excerto de Gilmar Mendes. A jurisdição constitucional no Brasil pode ser hoje caracterizada pela originalidade e diversidade de instrumentos processuais destinados à fiscalização da constitucionalidade dos atos do poder público e à proteção dos direitos fundamentais. Tá? Então, o mandado de segurança é uma criação genuína do sistema constitucional brasileiro. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de junção, a ação civil pública e a ação popular. Tá? Então, aqui, Gilmar Mendes está falando da jurisdição constitucional brasileira, principalmente no que diz respeito à questão dos chamados remédios constitucionais. Né? Então, os writs, né, do mandado de segurança. Mas também estendemos a isso as ações de controle abstrato. Né? Embora essa figure correta, até segundo a qual o sistema direto de constitucionalidade passa a ter precedência e primazia após a Constituição de 88, a verdade também é que exatamente após 88 que se acentua o problema quantitativo do Supremo Tribunal Federal. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, essa jurisdição constitucional, ela se expande tanto com a Constituição de 88, né? Então que vai ampliar o acesso a essa Suprema Corte, mas isso também vai trazer um problema de ordem prática, que é um número muito grande de ações. Só para vocês saberem, disparado no mundo, o Supremo Tribunal Federal brasileiro é a Corte Superior que mais tem ações para cada ministro, tá? Ou ministro. Assim, é quase que o segundo lugar tem 100 vezes menos, assim, é muito, tá? Por conta de algo que é positivo na sua concepção original, que é você expandir, né, o repertório de instrumentos que dão acesso ao Supremo Tribunal Federal. E aqui, antes de entrar nas classificações, eu quero só apresentar para vocês como que a extensão desses instrumentos ela vai mudando, né, também conforme o tempo. Né? Ninguém melhor do que o ministro Celso de Mello e analisar a jurisprudência do próprio ministro Celso de Mello ao longo do tempo. O ministro Celso de Mello que agora vai se aposentar, né? Grande ministro Celso de Mello, e eu falo isso sem qualquer ironia, eu sou fã inconteste do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, como ele assume muito cedo, enfim, início dos anos 90,
né, e está presente até hoje. Então, assim, estudar a jurisprudência do Celso de Mello é quase que você estudar a evolução da jurisdição constitucional brasileira na Nova República. Então, só rapidamente, no mandado de injunção de 89, isso aí é decisão dele de 89, ele entra em 89, ele tinha acabado de assumir. É preciso assinalar, no entanto, que o mandado de injunção não se destina a construir direito novo, nem ensejar ao judiciário um anômalo desempenho de funções normativas que lhe são constitucionalmente estranhas. Basicamente, o que ele está querendo dizer em bom juridiquês é o mandado de injunção é esse remédio constitucional. Quem tem aula comigo de direito interno se lembra disso. Esse remédio constitucional, que nós vamos até falar depois, mais para frente, ele se dá diante de uma omissão de uma legislação. Então, vamos imaginar que uma lei precisa ser regulamentada, e não é. Ou a Constituição diz, esse aspecto será regulamentado em lei, mas não é regulamentado. Tá? Então, diante de uma omissão que causa algum tipo de lesão ou impede o exercício de um direito, existe essa ação que chama mandado de injunção. E aí, o que ele disse em 89? Olha, o mandado de injunção não pode ensejar ao judiciário um desempenho anômalo, ou seja, um desempenho atípico das suas funções, que é o quê? Não pode o judiciário legislar. Tá? O STF não se substitui ao legislador ou ao administrador. Então vejam que aqui em 89 tem uma clara noção de separação de poderes. 2019, 30 anos depois. Tá? Então, função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal a quem incumbe fazer prevalecer sempre no exercício irrenunciável da jurisdição constitucional a autoridade e supremacia da Constituição e das leis da República. Assim, e para que possa atuar a norma pertinente ao Instituto da Ação Direta de Constitucionalidade por omissão, a ADO, uma das ações que nós vamos ver, ela é muito próxima do mandado de injunção. A ideia é a mesma, de omissão, ainda que não sejam idênticas, mas é a mesma ideia, omissão. Revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar de um lado e a constatação da inércia congressual, ou seja, o Congresso não legislou. Tá? De tal forma que, descumprida a obrigação que a Constituição estabelece de legislar, tá? Torna-se possível reconhecer um comportamento moroso, ou seja, um comportamento de demora injustificada no tempo do Estado, tá? Quando ele não legislou. E reconhecer admissível, tá? O acesso no controle normativo abstrato. Eu sei que tem muitos juridiquês aqui, ainda que, enfim, para quem é do direito, esse texto é perfeito, mas, resumindo, Celso de Mello, em 89, reconhece uma clara separação de poderes. E, nesse sentido, pouco pode o Supremo Tribunal Federal fazer diante de uma omissão do Poder Legislativo, ou seja, quando o Poder Legislativo não legisla algo que deveria legislar. 2019, a DO 26, que é a DO sobre a questão dos crimes, o crime de homofobia. O que disse Celso de Mello? Olha, se o Legislativo não legislou e não legislou, né, de forma a impedir o exercício de certos direitos fundamentais, deve sim o Supremo preencher esta lacuna. Né? Porque o gozo de certos direitos fundamentais é mais importante e prevalece sobre a observação estrita do princípio da separação de poderes. Tá? Por que eu apresentei isso para vocês? E agora a gente vai apresentar as classificações dentro do tempo que nos resta. Vocês conseguirem entender que a Constituição de 88 ela tem um repertório muito amplo de ações constitucionais e que o próprio STF vai mudar a sua posição ao longo do tempo de tal forma que o STF vai reivindicar para si uma atuação mais incisiva no exercício da jurisdição constitucional. Isso ficou claro nesses 7 minutos de raciocínio para vocês?
Ótimo, perfeito. Vamos lá. Então, quando nós falamos aqui do controle de constitucionalidade, há vários controles de constitucionalidade, há várias formas de classificarmos o controle de constitucionalidade. Tá? Então, começando a falar sobre a questão do controle da constitucionalidade pelo ato. Tá? Pelo ato jurídico. Seja um ato legislativo, lei, seja pelo ato administrativo. Tá? Uma resolução, uma instrução normativa, enfim. Então, seja pelo ato do Poder Legislativo, uma lei, seja por um ato do Poder Executivo, sei lá, via resolução, regulamentação, instrução normativa, qualquer nome que se dê a esse ato do Poder Executivo. Tá? Quando se fala da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato administrativo, essa inconstitucionalidade ela pode ocorrer ou por ação ou por omissão. Ou, né, porque há uma lei ou há um ato administrativo que padece de algum vício, que tem algum tipo de mácula que o torna incompatível com a Constituição, por isso ação, ou porque não há um ato legislativo, um ato administrativo, quando deveria haver um ato administrativo ou um ato legislativo. Então, quando pensamos nessa inconstitucionalidade pelo ato legislativo ou administrativo, essa inconstitucionalidade ela pode se dar tanto no sentido de ação quanto no sentido de omissão. Ação é porque nós temos uma lei, um ato legislativo, um ato administrativo, né, que padece de algum tipo de vício, que padece de algum tipo de mácula, algo que torna esse ato incompatível com a Constituição. Ou uma omissão, porque deveria haver uma lei ou deveria haver um ato administrativo e não existe. Tá? Quando nós falamos da inconstitucionalidade pelo ato, no sentido de ação, nós temos alguns tipos de vício. Vício formal, vício material e um debate que se dá sobre o vício de decoro parlamentar. Tá? Quando nós pensamos, e depois eu vou examinar cada um desses vícios com mais detalhes, mas como nós pensamos no vício formal, é porque sobre o processo legislativo. Tá? Ou sobre o processo resolutivo, sobre o processo legislativo, sobre o processo administrativo. Tá? Então, existe algum tipo de vício no processo de formação da lei ou existe algum tipo de vício no processo de formação do ato administrativo. Agora, esse é um vício formal, se dá sobre o processo de formação, não sobre o seu conteúdo. Vamos imaginar que uma coisa assim absurda não aconteceria, e eu não estou sendo irônico, mas só para ficar uma coisa assim, tá, agora eu entendi que é vício formal. Vamos imaginar que uma lei complementar cujo quórum, uma lei federal complementar, cujo quórum de maioria absoluta fosse aprovada pelo quórum de maioria simples e não pelo quórum de maioria absoluta. Tá? Esta lei, mesmo que o seu conteúdo esteja em conformidade com a Constituição, ela padece de um vício de formalidade, porque o seu processo legislativo, em algum momento, está maculado. Tá? Ou uma resolução que foi estabelecida por uma autoridade do Poder Executivo que não tinha a competência para estabelecer aquela resolução, por exemplo, aquele ato administrativo. Então, há um vício de formalidade. Em paralelo, nós temos vícios materiais. Quando nós falamos de vícios materiais, são vícios em relação ao conteúdo daquele ato. Então, o conteúdo total ou parcial daquela lei, o conteúdo total ou parcial daquele ato administrativo
ele padece de um vício, ele padece de uma mácula. Tá? O seu conteúdo é incompatível com a Constituição. E nós temos o vício de decoro parlamentar. Né? O vício de decoro parlamentar é algo debatido, é uma tese que não foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que já foi aventada, que já foi levantada. O que seria o vício de decoro parlamentar? É o seguinte, é a mácula sobre o ato legislativo ou administrativo derivado do desvio derivado do desvio de função da autoridade que estabeleceu o ato em questão. Como o desvio de função, o desvio do exercício no exercício da função, né, o desvio no exercício da função da autoridade que estabeleceu o ato em questão. Basicamente é o seguinte, você dizer que uma lei ou um ato administrativo seria inconstitucional por corrupção. É isso. Resumindo, é isso. Então, isso que seria o vício do decoro parlamentar. Já que no rol do artigo 55 da Constituição, que fala sobre as prerrogativas dos parlamentares, né, se coloca a questão, né, que os parlamentares não podem correr improbidade, etc., desvio do exercício das suas funções, a ideia aqui, a tese aqui é o seguinte, se descobre que uma determinada lei foi aprovada porque houve um determinado ato incompatível com decoro parlamentar, em suma, se você descobre que os parlamentares votaram na lei X porque ganharam dinheiro com isso, ou qualquer outro tipo de benefício, então houve algum ato de corrupção na elaboração, na aprovação de uma lei, ou de um ato administrativo em relação à autoridade competente para estabelecer esse ato administrativo, então este ato estaria maculado por esse tipo de vício. Ainda que se fale de vício de decoro parlamentar e decoro parlamentar faça alusão ao poder legislativo, essa tese também se colocaria possível ao exercício regulamentar do poder executivo. Tá. Essa tese ela foi levantada como decorrência da ação penal 470, vulgo mensalão. Tá? Aí houve uma ação de declaração de constitucionalidade no que diz respeito a uma lei que falava sobre pensão, que se questionou a inconstitucionalidade da lei porque os parlamentares que foram liderança-chave na promulgação daquela lei, na aprovação daquela lei, foram objeto da ação penal 470. Tá? No caso em questão, o STF, ao final, disse, olha, não cabe porque esse número... E aí ele até não entrou no âmago da questão, mas foi uma saída inteligente, falou, olha, essas pessoas que estão envolvidas na ação penal 470 não são um número suficiente para obstar, não foram um número suficiente para obstar ou para viabilizar a aprovação daquela lei. Então, mesmo que aquelas pessoas não tenham votado, digamos, imbuídas das melhores intenções, não foi a participação dessas pessoas que efetivamente levou essa lei a ser aprovada ou que evitaria que essa lei fosse aprovada. Tá? Então, existe essa discussão que é mais em sede doutrinária, ou seja, mais em sede de discussões de doutrinadores, tá? Sobre a possibilidade do vício de decoro parlamentar. Tá? Mas, de forma muito bem assentada, enfim, nós temos o vício, controle de constitucionalidade por vício formal e por vício material. Então, para alinhar com vocês, entenderam a questão dessa inconstitucionalidade pelo ato legislativo administrativo em relação à ação, à omissão e no que diz respeito à ação, vícios formais, materiais e o debate sobre o vício de decoro parlamentar? Deu para entender? Tranquilo?
Tá, ótimo. Para terminar, obrigado, Carolina. Vamos falar aqui do vício formal, tá? Vamos adentrar aqui na questão do vício formal. O vício formal, ele pode se dar por uma questão de competência, por processo legislativo ou por pressupostos do processo legislativo. Então, quando nós falamos desse vício formal, como eu disse para vocês, né, eu ia examinar cada um deles com mais detalhes, especialmente o vício formal e o vício material. O vício formal pode se dar por uma questão de competência. Então, eu não sou autoridade competente, por exemplo, para propor determinada lei ou para estabelecer um determinado ato administrativo. É um vício no processo, por exemplo, o processo legislativo. Não foi observado o quórum necessário, não foi observado o rito, né, necessário, o rito que está previsto em lei, na Constituição, enfim, que está previsto na Constituição. Ou os pressupostos do processo legislativo. Né? Então, não houve aqui a possibilidade de debates que são pressupostos do processo legislativo entre liderança e minoria, situação e oposição, enfim, na realização desta lei. Tá? Então, nós temos aqui essas três dimensões que completam o que chamamos de vício formal. Tá? Então, nós temos com isso a inconstitucionalidade pelo ato. Na aula que vem, eu sei que tem agora uma aula que vai começar agora, né? Nós vamos ver a inconstitucionalidade em sentido temporal, controle de constitucionalidade prévio, preventivo, posterior ou repressivo, né? E vamos ver a questão do controle judicial por competência, controle constitucional difuso e o concentrado, tá? Via principal, via incidental, tá? E aí já vamos entrar nas questões e as questões vão nos levar às ações, tá? Então, eu apresento esse quadro geral para vocês dos tipos de controle de constitucionalidade e aí as ações específicas eu vou apresentá-las a partir das questões do TPS. Tá bom? Então, eu vou hoje ficar bem limitado aqui, não vou extravasar porque já são 16h01 e eu sei que pode ter gente que quer fazer a aula que vem aqui na sequência. Então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E bons estudos. Muito obrigado, Isa. Então é isso. Tchau, tchau, gente.